Então vamos lá, rapaziada, dando continuidade aqui ao nosso estudo. Hoje nós vamos falar sobre calor específico, que no caso também é chamado de calor sensível, e de calor latente. Tá? Nós vamos aprender a diferenciar esses dois tipos de calores. E aí eu preparei esse resumo aqui para que você possa acompanhar, né? E no finalzinho aqui eu separei duas questões para a gente possa resolver, tá? Então vamos lá, ó. Eu vou pegar aqui os conceitos para que a gente possa entender um pouquinho melhor. Olha só, calor sensível. Calor sensível, ele está relacionado com a quantidade de calor que uma grama de substância deve receber ou ceder para que nele aconteça a variação da temperatura. Então vamos lá. Aqui, ó, eu tenho na imagem do lado, eu tenho uma pessoa que está aquecendo a mão, tá? A partir de uma fonte de calor, aqui no caso aí dessa chama. Então, o que que eu observo? O calor que está sendo cedido a esse sistema está servindo apenas, a quantidade de calor que no caso positiva está sendo cedido para esse sistema, está servindo apenas para mudar a temperatura aqui na mão da pessoa. Então, por radiação, essa temperatura na mão da pessoa vai aumentar. Então, a gente vai observar que aqui não ocorre a mudança de estado físico. Por exemplo, a mão da pessoa não vai derreter, né? Ela vai só aquecer. Então, olha só, a quantidade de calor sensível está relacionada com a quantidade de calor que vai fazer com que um material altere a sua temperatura, tá? E o calor latente é a grandeza física relacionada à quantidade de calor, né, que um corpo pode receber ou pode ceder, e agora sim aqui eu vou ter uma mudança de fase. Então, se eu olhar o exemplozinho aqui do lado, eu tenho uma chaleira, né, que está aquecendo água. Então, provavelmente aqui também tem uma fonte de calor positiva que está fornecendo energia para esse sistema. Aqui a temperatura elevou tanto que a água mudou de estado físico, saiu do estado líquido e foi para o estado gasoso. Então, calor latente é quando eu tenho a temperatura, desculpa, eu tenho a mudança de fase, tá? Porque quando o calor fornecido ao sistema alterar somente a sua temperatura, o calor ele é sensível. Então, rapidinho aqui, ó. Eu tenho um sistema de panela no fogão. Novamente aqui eu tenho uma chama e essa chama aqui está fornecendo calor para o meu sistema. Depois de um certo tempo, o que que vai acontecer com essa panela? Ela vai aquecer, não é isso? Ela vai ter um aumento na sua temperatura, tá? E esse aumento na temperatura é chamado de calor sensível. E o calor sensível, ele vai depender do tipo de material, né? E a quantidade desse calor aqui vai haver uma mudança na temperatura. Essa temperatura aqui, ela pode subir ou ela pode diminuir também, vai depender da fonte de calor. Então, olha só, provavelmente você já prestou atenção que o primeiro a aquecer é a parte de metal, tá? Porque o metal ele é um bom condutor de calor. Diferentemente aqui, ó, das alças, que é feito de um material mais isolante de calor. Então, se você for pegar essa panela, você vai pegar ela pelo plástico, porque o plástico vai conduzir, neste caso, esse tipo de plástico vai conduzir menos calor, tá? Então, aqui o meu calor sensível, ele vai servir para mudar apenas a temperatura do sistema e vai depender do tipo de material, beleza? Então, agora vamos supor que eu adicione água aqui. Adicionei água. O que que vai acontecer primeiro com essa água? Essa água ela vai sofrer um aumento de temperatura. Então, eu vou fornecer um calor sensível para aumentar a temperatura dessa água. Quando essa água aqui chegar próxima a 99 graus, ou sei lá, em condições ideal, 100 graus Celsius, essa água aqui ela vai virar vapor. Esse vapor de água aqui, ó, né, eu vou chamar ele de latente, porque vai haver mudança de estado físico. Então, é a quantidade de calor que eu forneço para um sistema para que ocorra a mudança de estado. Então, aqui ó, no latente há uma mudança de
estado físico. Então, essa é basicamente a diferença entre entre os dois tipos de calor. No calor sensível, eu tenho a mudança de temperatura. No calor latente, eu tenho a mudança de estado físico, sem que ocorra mudança de temperatura. Então vamos lá. Olha só, aqui ó, nesse gráficozinho aqui, nesse mapazinho mental. Mudança de estado físico. Pode ter aquelas que a gente já estudou o ensino fundamental e tudo. Olha lá, ó, a fusão, passagem do estado sólido para o líquido, a condensação, passagem do estado gasoso para o líquido, a vaporização é a passagem do estado líquido para o gasoso, a solidificação é a passagem do estado líquido para o sólido e a passagem do estado sólido para o gasoso é chamado de sublimação, tá? Então, representando aquilo ali, ó, eu tenho um copo com água. Se eu começo a aumentar a temperatura dessa água, o que vai acontecer com essa água? Vai chegar a um certo ponto e que ela vai mudar de estado físico. Vai do estado líquido para o estado gasoso. Então, aqui, ó, eu tenho um aumento de temperatura. Mas se agora eu começo a retirar calor desse sistema, eu vou ter uma diminuição de temperatura. Então, eu peguei o estado gasoso, diminui a temperatura e agora eu vou ter uma condensação. A água vai voltar novamente para o estado de sólido. Se eu continuar retirando o calor desse sistema, a água vai virar gelo. A água vai para o estado sólido, vai sair do líquido e vai para o sólido. Se eu começar aqui a fornecer calor para esse sistema, por exemplo, se eu começo a aquecer o gelo vai derreter por fusão, ele vai virar líquido. Se eu continuar doando calor para esse sistema aqui, ó, ele vai sair do líquido e vai para o sólido, tá? Então aqui, ó, eu tenho os dois tipos de calor: o calor sensível e o calor latente. O calor sensível é o calor que vai mudar a temperatura e depende do material. E o calor latente é o que ocorre a mudança de fase, tá? Mudança de estado físico. Então vamos lá. Aqui tá lá, ó. O calor específico, ele também é chamado de... O calor sensível também é chamado de calor específico. Tá? É uma grandeza física que está relacionada à quantidade de calor que produz uma variação térmica, ou seja, a quantidade de calor que eu tenho que fornecer para aquele sistema ou eu tenho que retirar daquele sistema para que ocorra uma mudança de temperatura. E muito importante, isso daqui vai depender do tipo de material. Então, vamos fazer um outro experimento. Vamos supor que eu tenho uma latinha de alumínio e eu tenho um copo de vidro, tá? E eu começo a fornecer calor para esses dois materiais diferentes, ao mesmo tempo e na mesma quantidade. Aí eu te pergunto, quem é que vai aquecer primeiro? A latinha ou o copo de vidro? A latinha. É isso porque ela tem a capacidade de absorver mais calor do que o vidro, beleza? Então olha só, a mudança de temperatura ela vai estar relacionada diretamente com o tipo de material e a quantidade de calor que esse corpo ali absorve. Quanto mais calor ele absorver e quanto melhor for o material, maior vai ser a sua variação de temperatura. A equação para esses dois tipos de calor é a seguinte, olha só, para o calor sensível eu tenho a famosa fórmula do Q-macete, que é essa daqui, ó, Q, que é igual a mc vezes ΔQ, Q-macete. Aí eu complemento, olha só, se o calor é sensível, então você tem que ter um macete. Aí. Se o calor é sensível, você tem que ter um macete, tá? M de massa, C de calor específico e T de temperatura. Mais uma vez, ó, M de massa, C de calor específico e o Tzinho de temperatura. Tá lá, ó. Quantidade de calor é igual à massa do objeto, o calor específico e a variação de temperatura. O que significa? Quantidade de calor, o M significa a massa, pode ser dada em gramas ou quilos. O C é o calor específico, a unidade do calor específico
pode ser tanto caloria sobre gramas vezes graus Celsius, ou joule por quilo vezes graus Celsius. E a variação de temperatura pode ser em Celsius ou pode ser em kelvins. Tranquilão? Vamos nessa. Então vamos lá, ó. Pá, pá, pá. O calor latente vai ter outra equação, claro, né? São diferentes. Então, ó, Q que é igual a M vezes L. Eu falo de quero mais leite. O M, novamente, significa a massa. O L significa o calor latente. Então, ó, observe aqui que aqui não aparece mudança de temperatura, tá? Por que que não aparece mudança de temperatura? Porque o calor latente é a quantidade de calor que vai ser recebida para fazer com que o corpo mude, tá, de estado físico. Porque se mudar a temperatura, o calor é sensível. Não pode esquecer esse detalhezinho. Então, Q que é igual a M vezes L. O Q, novamente, é a quantidade de calor que vai ser cedida ou vai ser recebida. O M é a massa e o L é o calor latente. Então, ó, isso aqui é bem importante. Processo endotérmico e exotérmico. Quando que ele vai ser exotérmico? Vai ser exotérmico, o calor vai ser exotérmico quando ocorrer a solidificação e a liquefação. O que que é isso? Quando esse corpo estiver cedendo calor, tá? Cedendo calor. Porque se ele estiver recebendo calor, o nome do processo vai ser endotérmico, tá? E quando que isso vai acontecer? Na fusão e na vaporização. Então vamos lá, ó. Para pegar de vez. Eu tenho gelo a menos 20 graus. Deixa eu aumentar aqui para ver se fica melhor. Eu tenho gelo a menos 20 graus. Então, ó, eu vou começar a aquecer esse gelo. Então, ele vai sair de de menos 20 graus e vai até 0 graus, ainda no estado sólido. Então, o que que aconteceu aqui? Aconteceu, professor, uma variação da temperatura. Então, a temperatura aqui, ó, ela variou de forma positiva. Então, se a temperatura variou, nós temos um calor sensível. Depois de um certo tempo, quando o gelo chegou a 0 graus, o que que aconteceu com o gelo? O gelo virou água. Opa! Então aqui houve uma mudança de estado físico, do sólido para o líquido. Então, quando há mudança do estado sólido para o líquido, eu tenho calor latente. Então, eu tenho gelo a 0 graus e eu tenho água a 0 graus. Observe que a temperatura permanece a mesma, 0 e 0. Passou mais um pouco tempo, a temperatura agora sofreu uma alteração, ó. Ela foi de 0 até 100. Ah, professor, se sofreu alteração é porque ela é sensível, não é isso? O calor ele é sensível. Passou o tempo, agora eu tenho água a 100 graus e vapor de água a 100 graus. Professor, mudou o estado físico. Então, se mudou o estado físico, aqui eu tenho um calor latente. Passou mais o tempo, agora eu tenho o vapor que vai de 100 até 120 graus. Quem mudou? A temperatura, porque o calor ele é sensível, tá? Então, se é sensível, muda a temperatura. Mudou de estado físico, o calor ele é latente. Então, se é sensível, você tem que ter um macete, beleza? Massa, calor sensível e variação de temperatura. Curva de aquecimento e resfriamento. Então, ó, tudo que a gente viu ali na tabelinha de cima, no gráficozinho de cima, é possível reescrever dessa outra forma aqui, ó. Então vamos focar aqui. Ó, foca aqui na temperatura, no gráfico no eixo Y. O gráfico do eixo Y é o ΔT. Esse ΔT aqui é de temperatura, tá? E no eixo X é o Q. Nós sabemos que o Q é o calor. Então, olha só, no ΔT1, no início do gráfico aqui, ó, no ponto 0, aqui eu tenho meu ΔT1. Quando eu chego aqui nesse ponto, que eu vou chamar de 1, 2, 3, 4 e 5. Então, ó, do 0 até 1, o que que eu observo? Do 0 até 1, o gráfico veio aqui para cima. Então, significa que houve uma mudança de temperatura.
Se há uma mudança de temperatura, então o calor é sensível. Do ponto 1 até o ponto 2, aqui ó, esse ponto eu observo que a temperatura permanece constante, mas houve uma mudança do sólido para o líquido. Então significa que mudou o estado. Então o meu calor ele é latente. Continua do 2 para o 3. Do 2 para o 3, eu percebo novamente que há uma mudança de temperatura. Se há mudança de temperatura, o calor ele é sensível. Do 3 para o 4, a temperatura ela permanece constante. A temperatura permaneceu constante e eu vou observar novamente aqui que eu tenho mudança de estado do líquido para o gasoso. E entre 4 e 5, olhando no meu gráfico, eu vou ver que a temperatura também está aumentando. A temperatura está aumentando, meu calor ele é sensível. Beleza, rapaziada? Então é basicamente isso. A gente tem que se ligar aqui na temperatura e ver se ela está aumentando, ou se ela está diminuindo, ou se ela permanece constante. Se a temperatura diminui, o calor é sensível. Então vamos lá. Ó, aqui, este gráfico é basicamente esse de cima aqui, ó. Então vou sempre ficar de olho aqui na variação de temperatura. Eu tenho um gráfico de temperatura por quantidade de calor. Show? Então dá uma olhada aí nesse gráfico. E se tiver dificuldade, volta aí no vídeo, tá? Que você vai perceber que é basicamente a mesma coisa. E aqui esse de baixo também, tá? Ele só vai estar explicando o que vai estar ali em cima. Aqui, ó. Olha lá, o gelo é aquecido, e aí eu tenho um gelo com temperaturas diferentes, e aí depois o gelo passa para a água, e aí vai até virar vapor. Tranquilão? Então agora, ó, vamos resolver os exercícios. Esses dois exercícios aqui, basicamente nós vamos fazer o uso de forma, a aplicação de forma, tá bom? E eu vou passar aqui um macete top para vocês. Deixa eu só pausar aqui rapidinho. Então vamos lá. Ó, todas as questões aqui, elas são questões de vestibulares, tá? Aqui são questões basicamente bem tranquilas de fazer. A princípio é aplicação de forma, mas eu vou mostrar para vocês depois. A gente vai resolver aquela listinha que está disponível lá, tá bom? E eu vou deixar aqui também para vocês fazerem o download. E vou deixar também um link aqui embaixo de uma outra lista que eu resolvi há um tempinho atrás aí, que serve também de treino. Então, olha só, rapaziada, basicamente aqui as questões, nós vamos ter que aprender a definir, né, que tipo de calor que o problema está tentando me passar. Então, ó, aqui, ó, na questão 1, ele já foi gente boa, porque ele falou assim, ó, o calor específico latente, tá? Então ele já falou aqui do latente. Ó, na questão 2, quantidade de calor necessária para aquecer o volume de 2 água a uma temperatura. Tá vendo que aqui, ó, houve uma mudança de temperatura? Então eu já consigo identificar. Então, ó, aqui ele já me falou que o calor é latente. Se o calor é latente, é a equação do Q M vezes L. Quero mais leite. E embaixo, como ele já também me deu a dica, eu sei que está mudando a temperatura. Então, se está mudando a temperatura, eu tenho que ter um macete. Então, Q, macete, delta T. Beleza? Então, tranquilão? Opa, sem novidade, né? Então, ó, a dica é basicamente essa: saber que tipo de calor que a gente está trabalhando. Então, vamos lá, vamos resolver a questão de número 1. Então, outra coisa importante, anotar todos os dados. Então, vou abrir um espaçozinho aqui e vou anotar. Ó, o calor específico latente, L, de fusão do gelo, lá, fusão é mudança de estado, equivale a 80 calorias por gramas. Para fundir uma massa de gelo de 80. Então, a massa é igual a 80 gramas. E ainda deu mais uma dica aqui, ó, sem variação de temperatura. Por que é sem variação de temperatura? Porque o calor ele é latente.
ficou cagado. Porque o calor ele é latente. Beleza? Se é latente, há só mudança de estado físico. Então, outra dica aqui, ó, importante. Eu vou pegar e vou comparar as unidades. Olha só, aqui a massa está em gramas e aqui a massa está em gramas. Então, tá tranquilo, não preciso transformar. E a unidade de energia está em calorias. Então, ó, eu vou vir aqui, ó, ele está pedindo para mim justamente a resposta em calorias. Então, não preciso transformar para joules. Depois nós vamos fazer exercícios aí que precisam transformar para joules. Então, vamos lá. Ó, agora é só substituir. Eu vou substituir o L. Eu vou substituir o L. Vou mudar de cor. Vou substituir o L por 80. Aqui, ó. O L eu vou substituir por 80. E o M eu também vou substituir por 80, que no caso ali é a massa. Então vai ficar Q, que vai ser igual massa 80 vezes o calor latente, que vale 80, tá bom? Essa grama aqui vai cortar com essa grama. Então aqui, ó, é só fazer a continha, tá? 8 vezes 8 dá 64. Quantos zeros sobraram ali? 2 zeros, tá? Então eu tenho 6.400 calorias. Então vou procurar aqui, ó. Não é a A, aqui não é a B, que ele falou 6,4. Não é a C, porque ele falou 1. E aqui eu tenho a D, 64 e 6,4. Olha só, aqui ele está pedindo resultado em quilocalorias. Eu tenho que lembrar que o K, ele equivale a 1.000, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse resultado aqui e vou dividir ele por 1.000. O que é dividir por 1.000? É andar 3 casas com a vírgula. Então, ó, se a vírgula está escondida aqui atrás do último zero, vão dar 3 casas. 1, 2, 3. Esse negócio vai ser igual a 6,4 K de quilo de 1.000 calorias. Então, ó, 6,4 quilocalorias. Tá aqui, ó, a minha resposta. É a letra E de escola. Tranquilo? Vamos lá, na de baixo. A outra, aqui eu já sei que o calor ele é sensível, porque está havendo uma mudança de temperatura. Vou fazer passo a passo, tá? Então vamos lá, ó. O volume, ele falou para mim que o volume é igual a 2 litros de água a uma determinada temperatura. Então, ó, a temperatura inicial é 25 graus Celsius. A temperatura final, ela é de 100 graus Celsius, em condições normais, tá? Então, olha só, aqui está faltando para mim o valor da massa, tá? E o valor do calor específico. Aqui, opa, beleza, ó. Ele me deu o valor do calor específico, que vale 1 caloria grama vezes graus Celsius. Ele não me deu a massa, mas olha só, se você lembrar lá da equaçãozinha da aula de química, densidade é massa sobre volume. Então, se a densidade da água é 1, M é a massa que eu quero descobrir, o volume é de 2 litros. Ou seja, é só você multiplicar esse negócio, o 2 ali por 1. Então, ó, vai ficar M vai ser igual a 2 quilos, né? Só que aqui, ó, eu quero a massa em gramas, porque a unidade de calor específico está em gramas. Então, eu vou fazer o que? Quilo, eu sei que quilo é 1.000. Então, aqui eu tenho 2.000 gramas, tá bom? Deixa eu apagar esse 2 aqui que ficou do lado. 2.000. Então, ó, vou conferir. Eu tenho a massa, eu tenho o calor específico e falta a variação de temperatura. Quanto que vale a variação de temperatura? Variação de temperatura é a temperatura final menos a inicial. Então, ó, ΔT é igual a T final menos o T inicial. O ΔT vai ser 100 menos 25. Então, a variação de temperatura aqui vai ser de 75 graus Celsius. Então, agora eu tenho
a variação de temperatura. Fiz a conversãozinha. Então tá lá, ó. Temperatura 75. O C vale 1. A massa vale 2.000 quilos. E agora eu vou só substituir esses carinhas aqui. Então vamos lá. Ih, saiu aqui. Volta. Fechou. Então vamos nessa. Olha lá, ó. Q, que é igual. Quanto é que vale a massa? 2.000. Calor específico vale 1. E a temperatura vale 75. Então o que eu tenho que fazer aqui? Multiplicar o 2.000 por 75. 2.000 vezes 75 é igual a 150.000. 150.000 vezes 1, 150. Então 150.000 calorias. Ou o que também pode ser 150 quilocalorias. Transformei para quilos. Beleza, rapaziada? Então, ó, essas duas questões aqui são bem tranquilas, mas são questões que são cobradas no vestibular e eu resolvi fazer ela, tá? Então, é isso daí. Espero que vocês tenham curtido e qualquer dúvida é só perguntar, beleza? Então, um abraço.